O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 19. Alegria espiritual. Os leitores conheceram neste livro o esquema idealista básico da autoexploração além do ego. Será isso religião ou ciência? E qual o papel em tudo isso da filosofia? Religião deriva da palavra raiz, religiere, que significa religar. A culminação do processo de desenvolvimento do adulto é, na verdade, uma conexão com o que somos originariamente, com os processos primários de nosso cérebro-mente, com o self não individual. Neste sentido, o programa idealista é realmente uma religião. Não obstante, em todas as grandes religiões existem tendências dualistas. Na maioria delas ocorre o endeusamento de um dado mestre ou a promulgação de um dado sistema de ensinamentos ou crenças. No cômputo final, esses têm que ser transcendidos. Dessa maneira, no estágio final de desenvolvimento, o esquema idealista deve transcender todas as religiões, credos, sistemas de crenças e mestres. Mas será também ciência esse esquema? Acredito que a maior parte, se não todos os estágios do desenvolvimento adulto, pode ser submetida a testes objetivos, no sentido de objetividade fraca e, destarte, qualificar-se como ciência. No tocante à psicologia da libertação, nada temos, disse o psicólogo Gordon Allport há não muito tempo. Bem aqui, finalmente, temos uma psicologia da libertação. Quando estudamos o fenômeno da busca espiritual do homem como o mais novo prolongamento da psicologia, talvez o rapprochement central entre ciência e religião seja alcançado. Nessa psicologia, ciência e religião terão funções complementares. A ciência se preocupará com novos estudos objetivos, tanto teóricos quanto práticos, relacionados com o fenômeno. A religião se encarregará da disseminação do conhecimento científico assim obtido, mas de uma maneira subjetiva, porque o ensinamento objetivo de tal conhecimento é, na maior parte, irrelevante. Coroando ambos e agindo como guia, teremos a filosofia, a metafísica idealista, que continuará a ser enriquecida com novos insights. A metafísica idealista, inverificável no sentido científico, pode ser resumida em uma única linha. A consciência é o fundamento de todo o ser e nossa autoconsciência é essa consciência. A simplicidade da definição é também sua riqueza. Lembrem-se da vasta literatura filosófica com a qual o homem tentou expor e explicar essa metafísica em várias épocas e culturas. Este livro é uma contribuição mais recente para o empreendimento idealista em andamento, uma contribuição apropriada para a nossa cultura predominantemente científica. Nas tradições espirituais, subiram à superfície duas propostas importantes quanto ao estilo espiritual de vida. A dominante tem por fundamento a negação do mundo. O mundo fenomenal é dukkha, inquietação, sofrimento, disse Buda. No cristianismo paulino, toda a vida do cristão é uma expiação do pecado original. Em grande parte da filosofia vedanta hinduísta, o mundo fenomenal é visto como uma ilusão. Cultores dessa tradição enfatizam a iluminação, a renúncia, o nirvana, a salvação, como vários estágios e formas de fuga do mundo ilusório do sofrimento. Voltamo-nos para o espírito, porque o mundo material nada tem a nos oferecer, e proclamamos que a elevação espiritual é a mais alta das virtudes. Desse ponto de vista, a ciência, que é a exploração do mundo, parece oposta e contrária às tradições espirituais.
Dicotomia aparente, esta que gerou antagonismo entre ciência e espiritualidade. No contexto das disciplinas espirituais, no entanto, sempre houve, embora jamais dominantes, vozes insistentes que afirmavam a importância do mundo. Assim, no Japão, paralelo ao Rinzai Zen, com sua ênfase na iluminação, desenvolveu-se o Soto Zen, que destaca o despertar da compaixão, de modo que a possamos servir ao mundo. Na Índia, entre todos os Upanishads que negam o mundo, um deles, o Isha Upanishad, sobressai com a pregação de desfrutar a imortalidade na própria vida. Na China, os taoístas proclamam uma filosofia de paz e vida jubilosa no mundo. Os baús da Índia, igualmente, cantaram a glória da alegria espiritual. Devido ao seu caráter, que ratifica a importância do mundo, a alegria espiritual abre-se para a investigação da natureza manifesta, que constitui a atividade principal da ciência convencional. Por tudo isso, não deve surpreender que, em última análise, tenhamos desenvolvido uma ciência idealista, verdadeiramente integrada na filosofia espiritual da alegria. Esta ciência idealista desafia as religiões do mundo a mudar de ênfase, a reconhecer tanto a alegria quanto o sofrimento fundamentais, tanto o mundo quanto o espírito. O atingimento dessa meta será o rapprochement. O rapprochement final entre ciência e religião. Além da ciência, da religião e da filosofia, nós existimos em nosso livre-arbítrio existe. Repito, além da ciência, da religião e da filosofia, nós existimos e nosso livre-arbítrio existe. Em um dos últimos versos do Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna que tome uma decisão baseada em seu próprio livre-arbítrio. Se deve ou não viver a maneira idealista, essa é a decisão que você, leitor, e eu, e todos nós temos que tomar, usando de nosso livre-arbítrio. Em um após outro inquérito da opinião pública, descobriu-se que uma porcentagem espantosamente grande de americanos tem experiências místicas. Se apenas eles transformassem essas experiências na base para despertar o nível de Buddhi do ser, e quando um número expressivo de nós tornar-se assim reencantado, estando e vivendo no Buddhi, uma mudança no movimento da consciência poderá muito bem acontecer em todo o mundo. Acredito que esse movimento maciço da consciência poderá ser denominado de renascimento. Esses períodos de transição ocorreram em muitas culturas e civilizações. O próximo desses renascimentos, que talvez esteja ocorrendo, será muito especial, uma vez que, graças à moderna tecnologia da comunicação, a humanidade está agora interligada. O próximo renascimento terá repercussões planetárias e será um renascimento global da paz. O Bhagavad Gita descreve esses casos de renascimento como a vinda de um avatar ou mestre do mundo. No passado, esses avatares foram ocasionalmente pessoas isoladas, únicas. Em outras ocasiões, houve grupos de indivíduos. O mundo, porém, é muito mais vasto agora e precisa que um número sem precedentes de indivíduos se tornem avatares para liderar o próximo renascimento. Imagine sua jornada e a minha para um tempo em que haverá um imenso soerguimento da fragmentação para a unidade da diversidade. Esta será realmente uma jornada de herói. A jornada do herói. Em numerosas culturas, o mito inclui um tema que o mitólogo Joseph Campbell descreve como a jornada do herói. O herói sofre uma separação de seu mundo, parte sozinho para enfrentar forças misteriosas e finalmente volta coberto de glória, trazendo consigo para uma reunião esplendorosa o conhecimento que obteve.
os gregos manifestaram sua apreciação pelos benefícios do fogo no mito de Prometeu. Ele subiu ao céu, roubou dos deuses o segredo do fogo e doou-o à humanidade. Na Índia, Gautama, o Buda, renunciou aos confortos do seu mundo principesco para empreender a jornada do herói, que culminou em seu nirvana, e dele voltou para pregar as verdades da senda óctupla. Moisés, o herói de Israel, procurou o seu Deus no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos e voltou com eles para unificar seu povo. Em todos os casos, a reunião trouxe à luz o ensinamento de integração, uma nova maneira de manifestar o espírito da consciência da vida comum. Eu vejo o mito da jornada do herói sendo reencenado na busca que a ciência empreende para descobrir a natureza da realidade. O heroísmo individual dos velhos dias, no entanto, cedeu lugar ao heroísmo coletivo. Muitos cientistas desconhecidos do público palmilharam o caminho heróico através de todos os 3 estágios do mito. A separação cartesiana de mente e matéria foi historicamente inevitável, para que a ciência pudesse seguir um curso livre, sem os grilhões da teologia. Era necessário estudar a matéria inconsciente sem preconceitos teológicos, a fim de obter compreensão da mecânica e das interações que modelavam toda a matéria, incluindo os vivos e os conscientes. Foram necessários quase 400 anos para chegar ao domínio relativo de que hoje desfrutamos sobre essas forças físicas. Foram muitos os marcos miliários nessa jornada de separação e grande o número de heróis. Descartes desfraldou a vela e, sem demora, Galileu, Kepler e Newton tornaram-se os timoneiros do barco do herói. Darwin e Freud complementaram a separação, estendendo as leis da mecânica à arena dos vivos e conscientes. Separação esta que foi mantida por centenas de cientistas marinheiros. No século XX, o vento soprou em uma nova direção, o barco dos heróis. Planck descobriu o quantum, Heisenberg e Schrödinger descobriram a mecânica quântica, e juntas essas descobertas alteraram para sempre o velho curso materialista, separatista. Como disse Bertrand Russell no século XX, a matéria da ciência parece menos material e a mente menos mental. O abismo de 400 anos entre as duas estava pronto para receber a ponte. Iniciava-se o retorno do herói. Prometeu trouxe a volta ao fogo. Prometeu trouxe de volta o fogo. Buda trouxe de volta a senda óctupla. Ambos os retornos tiveram como resultados uma revolução na dinâmica da sociedade, uma mudança completa de paradigma. Hoje, na mecânica quântica e em sua interpretação e assimilação na ciência idealista, vemos a capacidade de mudar paradigmas do fogo de Prometeu e das nobres verdades do Buda. A mitologia é a história do jogo da consciência. Se nos recusamos a investigar a consciência, se deixamos de rejeitar a ideia de consciência como um epifenômeno, então o mito nos deixa para trás. O clímax, a volta do herói, o mais versátil de todos os mitos, está agora no palco, mas poucos entre nós podem vê-lo claramente. Esta cegueira levou a escritora Marilyn Ferguson a dominar a mudança de paradigma em andamento de A Conspiração Aquariana. Mas ela é, na verdade, a conspiração mais aberta, mais pública que a história jamais conheceu. O legado dos velhos separatistas, o dualismo mente-corpo e matéria e consciência, não desaparecerá com a proposta de um monismo baseado no realismo materialista, como tendem a fazer numerosos cientistas da mente. Ou
como enfatizou o neurocirurgião canadense Wilder Penfield. Declarar que essas duas coisas, mente e corpo, são uma única, não as torna assim. Realmente não torna. Novos cismas simplesmente substituem os antigos, quando uma visão monista é sofregantemente adotada, uma visão que é inconsciente e que não leva em conta as preocupações legítimas dos idealistas. Isto é, como incluir corpo, mente e consciência, todos os três elementos, em nosso modelo de realidade. O paradigma aqui descrito abrange ideias realmente integradas, que levam em conta as preocupações dos campos idealista e materialista. Essas ideias estão sendo consideradas não só nas teorias da física quântica, mas também no trabalho experimental do laboratório, na psicologia cognitiva e na neurofisiologia. Mas resta muito a fazer, mesmo que a nova visão proporcione uma interpretação coerente da mecânica quântica e solucione os paradoxos mente e corpo, grande número de perguntas aguarda ainda a resposta, antes que surja um quadro harmonioso. Se a consciência é o estofo do mundo, como elaborar novos experimentos de laboratório que confirmem essa ideia? Esta é apenas uma das perguntas que permanecem sem resposta. As ideias aqui ventiladas de uma nova ciência idealista baseada na consciência, ideias que nasceram dos esforços para integrar a ciência na filosofia do idealismo, merecem uma avaliação séria e pessoal do leitor. Se essa avaliação levá-lo a estudar a consciência, a iniciar sua jornada de herói de transformação, meu trabalho terá sido justificado. Durante centenas de anos, curvamo-nos perante a objetividade da ciência, e embora acalentando em nossa vida a subjetividade e a religião, permitimos que nossa vida se tornasse um conjunto de dicotomias. Poderemos agora convidar a ciência para ajudar a integrar nossos estilos de vida e revolucionar nossas religiões? Poderemos insistir em que nossas experiências subjetivas de filosofia espiritual tenham permissão para ampliar nossa ciência? Algum dia, disse o filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, depois de termos dominado os ventos, as ondas, as marés, a gravidade, dominaremos as energias do amor. Nessa ocasião, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Dominamos os ventos, as ondas, as marés, a gravidade. Bem, quase. Poderemos começar a dominar as energias do amor? Poderemos realizar nosso pleno potencial, o acesso integrado aos nossos selves quânticos e clássicos? Poderemos deixar que nossas vidas se tornem expressões da surpresa eterna do ser infinito? Poderemos sim.